me deu. Quem devia estar lá era ele. Quem devia estar lá era ele. Mas Cristo falou que tanto me amou, veio por mim morrer. Quem devia estar lá, quem devia estar lá era ele. Mas Cristo falou que tanto me amou, veio por mim morrer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez nós podemos agradecer a Deus pelas bênçãos maravilhosas que Ele tem nos dado a esse povo humilde e desprezado. Bem, vamos ouvir o irmão Alessandro cantando, louvando ao Senhor. Deus abençoe os irmãos em Baião que nos ouvem. Mais uma vez, uma boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para quê? Para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos cantar, irmãos. Reunimos-nos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? De si mesmo esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, amém? Cante alegre com palma nesta hora. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Senhor, adorar o Rei Jesus, Senhor. De si mesmo esquecer, de si mesmo esquecer, só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo esquecer, só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo esquecer, só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Levante suas mãos agora. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Os pratas a cantar, juntos a louvar o Rei Jesus. Os pratas a cantar, juntos a louvar ao Rei Jesus. Os pratas a cantar, juntos a louvar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Aleluia. Você está feliz nesta noite, né? Creio que sim. Então fico feliz em vir tua casa para poder te adorar. Vamos cantar, irmãos. Uma canção bem curta, mais alegre. Eu creio que alegra o Espírito Santo também, amém?
Jesus. Cristo vem me segurar. Não deixe nunca eu cair. Quero lá o céu. O meu destino é para me encontrar com Deus. Não quero nunca fracassar. Essa jornada para o céu. Cristo vem me segurar. Não deixa nunca eu cair. Eu quero lá o céu. Canta mais um. Amém. Glória ao Senhor. Nada me separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Aleluia. Todo sofrimento acabou. Glória. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Aleluia. Glória. Sei que tudo vou me alegrar. Aleluia. Este caminho a seguir, confesso que nada vai deixar, e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Andava pela rua da cidade, procurando essa tal felicidade. Nos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Hoje tudo chegou ao fim e o caminho brilhou uma luz. Eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. Possa tudo correr bem no nome de Jesus Cristo, né? Louvado seja o Senhor. Nós temos algumas mensagens para ler. A leitura nessa noite está em Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Eu queria mandar um alô para os irmãos lá em Baião que nos ouvem, amém? Através do sistema aqui pelo telefone. Aí a gente liga, eles ligam lá na caixa amplificada e escutam lá o culto daqui, né? Daqui eles estão daqui a 460 quilômetros, né? E nós temos descobrido esse meio de sempre pregar e os irmãos que estão em outro lugar ouvir. Coisa simples, mas como eles dizem, não dá às vezes tem hora que não dá para entender, mas vamos captando. É bom até porque quando é assim a pessoa fica mais
ligado ali para pegar as palavras. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 28. Leiamos com atenção. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre reverência, sobre reverenciar as coisas de Deus e sobre a irreverência contra a terceira etapa, Mas eu quero falar disso para que nós possamos estar sempre atualizado com a mensagem. Não se deve parar de pregar a terceira etapa, porque esta foi a abertura da palavra. Amém? Então, lemos a Bíblia, agora vamos falar com Deus. Pai de misericórdia, Senhor amado e santo, abençoa os teus filhos, que eles, meu Deus, possam encontrar nesta noite aquilo que eles precisam, e eles precisam da tua presença, da tua bênção. Abençoa os irmãos lá em Baião, meu Deus, que nos ouvem neste momento, que o Espírito de Deus possa estar com eles, assim como está conosco nessa noite. Nos abençoe nesta noite, neste culto tão maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu gosto sempre de ler e reler um pouco, enquanto vocês já sentados mesmo. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós falamos sobre isso de manhã, O reino do Messias, ele está reinando agora mesmo. Amém? Amém. Jesus não vai reinar, ele está reinando. O apóstolo Paulo diz que ele tem que reinar até que ponha os seus inimigos sobre os seus pés. E ele reina, E o reino dele não é deste mundo, é claro. Ele falou isso para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E o reino dele é espiritual, e nós somos espirituais. O homem espiritual é o que pode agradar a Deus. Carne e sangue não é no reino dos céus. E a Bíblia diz: o homem carnal não pode entender as coisas do Espírito. Amém? Portanto, é um reino espiritual. Você só pode entender esse reino se você for espiritual. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora nós cremos no rapto, onde nós vamos deixar este corpo carnal e receber um corpo glorificado e encontrar com ele neste reino espiritual para vermos, amém? Vermos pessoalmente, face a face, amém? Ver Jesus Cristo, Rei dos Reis, e adorá-lo para sempre. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bom, eu tenho estudado muito o amilenialismo, pré-milenialismo e pós-milenialismo, mas eu quero que vocês saibam que nós não somos amilenialista, nem pré-milenialista, nem pós-milenialista. Nós somos cristãos. Amém? Mas muita coisa do amilenialismo é muito boa, muito gostosa mesmo. Eu concordo com o reino de Deus já está estabelecido na terra, Eu creio nisso, isso é correto, tá? Agora eu creio que seja um reino espiritual. Creio no reinado natural do milênio sobre as cinzas, como o irmão Brano explicou. Amém? Amém? Nós pisaremos na cinza dos ímpios e Jesus reinará, como a Bíblia diz, por 1000 anos ou pela eternidade, Mas haverá o milênio onde teremos corpos transformados, não este. Haverá o reinado natural, literal de Jesus Cristo. Amém? Mas no momento ele reina espiritualmente em vocês. Isso para mim, se for amilenialismo, está correto nesse sentido. E nós somos assim, um pouco daqui, um pouco dali. O que é certo a gente pega, o que é errado a gente despacha. Amém? Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, nós lemos aqui que diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, é o reino de Jesus, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com
reverência. Amém? E é isso que eu quero falar, reverência nesta noite, reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que mais está faltando no meio do povo cristão é reverência. As pessoas são irreverentes, né? As pessoas são blasfemos. Paulo disse a Timóteo: evite as contendas, os problemas, a discussão por causa da lei, da Bíblia, dessas coisas, porque o que isso causa? Porfia, ciúmes, ódio, e termina que causa blasfêmia. Termina que causa blasfêmia, né? Paulo diz isso a Timóteo. Termina que as discussões sobre religião saem blasfêmia. As discussões sobre a Bíblia, a pessoa vai ler, vai discutir sobre temas da Bíblia, sobre temas da mensagem, terminam blasfemando. Essa é a verdade. Então é melhor parar com isso, fugir desses assuntos, porque Paulo ensinou a Timóteo, fugir dessas coisas, porque termina que o irmão blasfema. Ele está tão zangado porque você não quer crer do jeito dele, que ele fala certas besteiras e causa blasfêmia. Como, por exemplo, vocês estão servindo a mensagem de William Branham que está podre, já blasfêmia, né? Olha só o que dá. Então é melhor evitar problemas. Amém? Amém. E cada um ler esta mensagem, ler esta Bíblia e seguir em frente no alvo, que é Cristo. Não temos tempo para discussão, não temos nem tempo para estudos. Não, nós não cremos em estudos, nós cremos em ler a mensagem do jeito que ela é e seguir em frente. Amém. Nada de estudos comparando parágrafos com parágrafos, que o irmão Branham disse que isso não adianta nada. E disse: é necessária a operação do Espírito Santo para revelar essas coisas. Se o Espírito Santo não revelar, não adianta nada. Portanto, não adianta um monte de mensagem, uma mesa e tantas coisas que terminam em nada. Termina, sabe em quê? Em sair fora da palavra. Mas quando nós lemos a mensagem com espírito de mansidão, lemos a mensagem, pregamos a mensagem, se o irmão tem uma convicção, aquela convicção é dele. Amém? Então não mexa com a convicção dele, deixe ele crer do jeito que quer. No púlpito vem a correção, ou conserta, ou mostra uma forma de como consertar de uma forma correta. E se ele ouvir talvez de púlpito, ele vai ver que não é talvez como ele pensava, e aquilo ele vê que é verdade e conserta. E se ele não quiser consertar, ele continue daquele jeito, porque nós vamos em frente. Amém? Amém. Tem um ditado que diz: vai em frente, porque atrás vem gente, e muita gente com raiva da gente, né? Glória a Deus. Mas a terceira etapa, está havendo uma terrível confusão atualmente com os crentes da mensagem, principalmente os de Goiânia, porque quando fala em terceira etapa, eles blasfemam, porque diz: é do diabo. E eles pensam que terceira etapa foi uma coisa inventada pelo pastor Osmar, e eles estão blasfemando porque não é. O pastor Osmar não tem nada a ver com terceira etapa. Na verdade, ele foi um que pregou isso também, é claro, mas ele não inventou isso. Amém? A terceira etapa é do ministério do irmão Branham. Então, quando diz que isso é do diabo, eu tenho medo dessas coisas. E quando diz isso, é heresia, né? Então, eu queria logo que vocês soubessem o que é terceira etapa, pegando aqui a mensagem, os ungidos dos últimos dias. O irmão veio aqui e disse: pastor Moura, pare de pregar essa heresia chamada terceira etapa. E é por isso que vem a blasfêmia, que a pessoa não conhece. Já existe outros que conhecem e respeitam. Eu conheço muitos irmãos de Goiânia que conhecem, sabem que é verdade. Outros não têm o conhecimento e então blasfemam. Então, veja bem, 262, mensagens ungidas dos últimos dias. O parágrafo 262, o profeta diz:
Notem no mesmo dia, quando este mensageiro, que era ele, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Vê, a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. Agora veja, e lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Agora, alguns dos irmãos de Goiânia, eu conheço alguns, como o pastor Eliezer, que foi um teólogo e deixou a teologia para a mensagem, que tem entendimento, respeita isso aqui. Ele não vê da forma que vemos, amém? Não vê da forma que vemos, mas sabe que a terceira etapa foi a abertura da palavra. Mas já tem outros um pouco ignorantes a esse sentido, que não lê nem a mensagem, e então chega e diz: parem de pregar essa terceira etapa porque ela é do diabo. E isso dá medo, né? Isso é irreverência à terceira etapa. Para mostrar que isto é irreverência, eu queria que vocês vissem a mensagem Qual a atração sobre a montanha? Parágrafo 27. Veja o que o profeta irmão Brana diz. Qual a atração da montanha? Parágrafo 27 da voz de Deus, que diz: assim que estou com a mente ocupada com esta mensagem, que é essa terceira puxada, e é a isso que devo ser leal e reverente. Amém. Reverência. Então, o que você vê, o que nós vê, chama-se irreverência. Então, se alguém disser: olha, esse homem de Franca é um herege, esse homem de Franca é isso e aquilo, tudo bem, nada contra. Mas dizer que a terceira etapa é uma heresia, isso não dá mais para entender. Por isso Paulo disse a Timóteo: fugir desses assuntos, porque termina dando em blasfêmia, né? Coisa da em blasfêmia. Então o irmão chegou, o ministro chegou ao pastor Moura e diz: olha, a minha família diz, eles voltam para a igreja se vocês pararem de pregar a terceira puxada. Parar de pregar, a minha irmã volta, meu cunhado volta, né? Então vocês parem de pregar essa abertura da palavra que o irmão Brana falou. Parem de pregar essas coisas, e diz, porque isso é heresia. E vocês parando, a minha família volta. Então a gente fica agora numa situação difícil, porque é a mesma coisa de um assembleano chegar para você e dizer: olha, eu congrego com vocês se vocês pararem de pregar Atos 2:38, né? Então você imagine um assembleano chegando aqui e dizendo: olha, parem de pregar que o batismo é em nome de Jesus, que eu prometo que eu e minha família congrego com vocês. Você vai ficar com o quê? Com ele, com a família, ou com Atos 2:38? É claro que tem que ficar com Atos 2:38. Nós vamos ficar com os ungidos dos últimos dias 262, que a terceira puxada foi a abertura da palavra. Nós vamos ficar com qual a atração da montanha 27, que o Mont Blanc diz: a terceira etapa devo ser eu leal e reverente? Ou vamos ficar com a família do irmão que não quer isso? Complicado. É hora de decisão. E eu decido ficar com a terceira puxada. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a terceira puxada não foi uma coisa inventada, mas foi a abertura daqueles 7 selos. Amém? Amém. A abertura dos 7 selos, que não inclui apenas 7 mistérios. Porque há uma confusão achando os 7 trovões são apenas 7 mistérios. Não, os 7 trovões, irmão, é a revelação da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Olha, a doutrina da semente da serpente, aquilo tudo é 7 trovões. Tudo aquilo que vem de Gênesis a Apocalipse, o batismo em nome de Jesus Cristo, a deidade revelada, a semente da serpente,
Todas essas coisas são 7 trovões. O irmão Brana disse no parágrafo 38 da mensagem à era de Laodiceia: este mensageiro, ele fará 2 coisas. Primeiro, ele converterá o coração dos pais aos filhos e revelará os 7 trovões contidos no Apocalipse. E diz: os quais são as revelações escondidas dos 7 selos. Agora alguém pergunta: o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Amém? É a única resposta que está na mensagem. Parágrafo 38, era de Laodiceia. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Porque o pastor chegou e disse: esse crente aí de terceira etapa é fácil você pegar eles. Ele diz assim: é só você perguntar para eles: se você tem a terceira etapa, então me diz o que é os 7 trovões. Eles disseram que nós fica assim, ó. É porque nunca perguntaram para mim. Porque eles perguntaram para mim, eu digo: os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Do jeito que o irmão Brana disse, eu digo. E os 7 selos é a revelação de toda a Bíblia. É batismo em nome de Jesus, é semente da serpente, é a deidade de Jesus Cristo. É tudo isso aqui que está na mensagem. Glória a Deus. E a terceira puxada do ministério do irmão Brana foi a parte do seu ministério, a terceira etapa do seu ministério, que abriu a palavra. Porque na primeira etapa do seu ministério, ele apenas orou pelos enfermos. Amém? Amém. Tem gente que vai por acolá, outros por acolá. Nós temos que ir pelo centro. Já tem outros irmãos que dizem: o irmão Brana disse que a primeira puxada foi cura, e a segunda puxada foi profecia, a terceira etapa foi a abertura da palavra, então na terceira etapa não tem mais cura divina. Não diz assim. Amém? Diz: a primeira puxada foi só cura. Só cura. Não tinha nada de revelação. Você lê lá a mensagem atrás, só cura, cura, cura. A segunda puxada foi cura e profecia. A terceira puxada foi cura, profecia e abertura da palavra. Vamos ver a coisa do jeito que está na mensagem. Amém? Amém. Então a coisa, ela não vai dessa forma. Ela vai no centro. Não é por lá e nem por acolá, mas pelo centro. Então a terceira puxada foi a abertura da palavra. E a isso devemos ser leal e reverente. E quanta irreverência se encontra nos irmãos, principalmente de Goiânia, ministros de Goiânia, que não sabem disso, que são irreverentes à abertura da palavra, chamando de heresia para uma coisa que foi a terceira parte do ministério do próprio profeta, que eles professam crer ser o seu mensageiro. Amém? Amém. Que coisa terrível. Tudo porque colocaram na cabeça que terceira etapa é sinônimo de Osmar. E não é. Terceira etapa é terceira etapa. Osmar é Osmar. Amém? Amém. Glória a Deus. Terceira etapa já existia antes de irmão Osmar nascer, gente. Verdade. Lá atrás, em 1963, antes do irmão Osmar ter um ministério, antes de pregar, ainda sendo criança, eu creio com 12 anos de idade, a terceira etapa já existia lá. O irmão Brana não falou isso aqui em 2002. O irmão Brana falou isso aqui em 1965, gente. 1965. O irmão Brana disse: a terceira puxada foi, ainda jogou para o passado, que foi, olha, foi, porque ela tinha acontecido em 63. Foi a abertura dos 7 selos. Então é irreverência em cima de irreverência, e isso causa blasfêmias. E você ama os irmãos, e você ama aquelas pessoas e não quer ver se perder, mas você sabe que aquela pessoa continuar com essas conversas, com essas blasfêmias, elas irão para o inferno por blasfemar
da terceira puxada. Então é melhor encerrar o assunto e não dizer nada. Amém? Para que o irmão não siga em frente falando aquelas coisas. Glória a Deus. Agora, na mensagem em respeito, antes de ler a mensagem em respeito, eu gostaria de ir com os irmãos para 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, lá por volta do meio da Bíblia, antes do meio um pouco, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Glória a Deus. Leiamos isto aqui, irmãos. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Leiamos o que diz. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, isso aqui, irmãos, era Eliseu. Amém? Não era Elias, Eliseu. Depois que Elias tinha subido aos céus numa carruagem de fogo, Eliseu ia então subindo dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, porque Eliseu era calvo, careca. Veja bem. Depois que Elias subiu, você conhece a história, Eliseu tomou a capa, saiu com aquela capa, chegou na margem do Rio Jordão, bateu com ela na água e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? As águas se abriram, ele passou, e os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó disse: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Eliseu saiu andando, pregando uma doutrina. Que doutrina ele pregava? Ele pregava a doutrina de que Elias, o seu Senhor, subiu ao céu sem provar a morte. Amém? Amém? Então essa era a doutrina dele. Onde está o teu Senhor, Eliseu? O profeta, porque ele era o moço apenas na época, que lavava os pés do profeta. Onde está ele? O Elias que andava contigo, Eliseu, onde está? Ele dizia: foi arrebatado em vida, subiu aos céus numa carruagem. E isto para os crentes era uma maravilha. Os crentes diziam: amém, é verdade, Eliseu, glória a Deus, aleluia, Elias subiu, louvado seja Deus. Mas para os que não tinham o nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, aquilo era uma galhofa. Eles diziam: olha esse louco, dizendo que o senhor dele, dizendo que o chefe dele subiu o céu sem provar a morte, dizendo que foi arrebatado. E era uma crítica sobre o coitado do Eliseu. Eliseu tinha que aguentar este vitupério, assim como Maria teve que aguentar o vitupério de dizer: menina, tu tá buchuda como? Que tu nem casou ainda com José? E ela dizia: foi o Espírito Santo que fez sombra sobre mim e gerou. Ah, mas era uma galhofa, mas era uma risada, mas era uma zombaria. Para quem? Para os que não tinham o nome escrito no livro da vida. Mas para os crentes eles diziam: é verdade, amém, glória a Deus. Irmã Maria, a senhora está grávida por quê? Porque o Espírito Santo fez sombra sobre mim e estou grávida. E os irmãos diziam: é verdade, irmã Maria. E olha, a Bíblia diz lá atrás em Isaías: uma virgem conceberá, e é você, irmã. Aleluia, glória a Deus. Amém. E aquilo era uma bênção para os irmãos. Mas para os que não tinham o nome escrito no livro da vida, ele dizia: olha, ela namorou com um soldado romano, está grávida, agora anda dizendo que o Espírito Santo fez sombra sobre ela, e aquele bando de tolo lá está acreditando, e até o marido dela. Você vê a diferença dos crentes para os ímpios? A Bíblia diz no Salmo 58: o ímpio, ele é ímpio desde o ventre da mãe dele. Ele nasceu para ser ímpio, ele não tem o nome escrito no livro da vida, porém ele faz culto também, e ele quer imitar o cristianismo. Caim quis fazer do mesmo jeito.
Então Eliseu tinha que aguentar esse vitupério. Cadê Elias? E eles diziam, e ele dizia, subiu, arrebatado, Deus levou ele para o céu. E eles zombavam de Eliseu. E aqui esses jovens estavam zombando. Aqui esses jovens, quando ele passou ali, subindo dali a Betel, os meninos diziam, sobe careca, criticando ele, porque ele falava que Eliseu subiu, que Elias tinha subido. Então dizia, sobe também, sobe para o céu, velho careca, sobe, criticando da doutrina dele, zombando, sendo irreverente com aquela mensagem. Como os crentes estão sendo irreverentes com a abertura da palavra, chamando a terceira etapa de uma heresia. Irreverentes, porque a pessoa está tão enredada com o erro de uma denominação que não tem medo de falar contra a palavra de Deus. Você sabia que um assembleiano, ele tem coragem de dizer que o batismo em nome de Jesus é do diabo? Ele tem coragem. Sabe por quê? Porque ele está tão engodado com o sistema errado que ele tem certeza. Para ele tem certeza que ele está certo. E a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é pura morte. Por isso é bom a gente ter calar a boca, porque às vezes a gente diz, estou certo, eu estou tão certo que eu não tenho medo de dizer que aquilo é do diabo. E às vezes está chamando de diabo para a coisa certa. Os fariseus tinham certeza que a religião deles era verdadeira, mas não é possível. O nosso pai na fé foi Moisés, nós seguimos a lei dele, Abraão, nosso pai. Então pode chamar aquele rapaz que anda por aí curando os enfermos, pode chamar ele de Beelzebu, que nós não tem medo de chamar, porque nós estamos na verdade e estavam errados. Vê? Não é? Pensando que estavam certo e estavam errados. Foram irreverentes concernente a Jesus Cristo, que era a coisa certa para aquela época. Que a pessoa estava engodada com o sistema. Amizade com os pastores, num plenário, um plenário de pastores, amizades, todos seguindo a mesma doutrina, fazendo reuniões de 2 vezes por ano, para ver se está batendo certo um com o outro. Se alguém tiver pensamento algum diferente, conquista ele, muda o pensamento dele para aquele pensamento que o plenário tem, e aí vão vivendo. E de repente Jesus aparece com uma mensagem e ele diz, é do diabo. E alguém me diz, se você precisa ser reconhecido pelo plenário. Qual plenário? Qual plenário, meu Deus? Porque aqui da terra não tem nenhum plenário que me caba. Jesus, tem misericórdia. Porque é ruim a amizade com o plenário quando se sobe no púlpito para pregar o que a Bíblia diz. Irmão, seja reverente nesta noite. Amém. Irmão Brandinho, se a esta terceira etapa eu devo ser leal e reverente. Amém. Vamos ser reverentes a isto. Amém. Jovens, moças, todos nós, é hora de ser reverente. Amém. Então subiu dali Eliseu a Betel, subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo. Isso é porque ele pregava que Elias tinha subido. Aí eles olham atrás dele, sobe igual o teu chefe subiu, sobe calvo, sobe. Então no verso 24 a Bíblia diz, e virando Eliseu para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. O profeta é a palavra de Deus. Amém. Umas crianças vieram ser irreverentes com o profeta, e ele amaldiçoou aquelas crianças no nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos.
Então Eliseu foi dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. 42 crianças foram despedaçadas por 2 ursas que saíram do bosque, porque foram irreverentes. Foram irreverentes. Parágrafo 27, com a atração da montanha. Assim que estou com a mente ocupada com esta mensagem, que é essa terceira puxada, e é a isso que devo ser leal e, fala comigo, reverente. Amém. E crentes da mensagem, chamando a terceira etapa de heresia. Deus do céu. A Bíblia diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Parágrafo 124 da mensagem: respeito. O João Branham diz: eles desrespeitaram isto, e eles desrespeitaram Eliseu, porque ele cria em Elias, porque o Espírito estava sobre ele, e ele virou e bateu no Jordão com a sua capa e abriu as águas do Jordão. Foi e fez os mesmos tipos de milagres que Elias fez. E mesmo todos os pregadores lá nas escolas dos profetas disseram: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Espalhou-se por todo o país, e as pessoas, eu aposto que elas riram uma com as outras e disseram: ei, olha ali, aquele bando de santos roláticos dizendo que aquele homem foi ao céu. Fizeram isso no tempo de Jesus. Quando Jesus foi sepultado no túmulo que José de Arimateia comprou, e os fariseus pagaram os guardas, diz a Bíblia, para mentir, dizendo: ele não ressuscitou. Foi os discípulos deles que vieram de noite enquanto nós dormíamos e roubaram o corpo dele. Está na Bíblia lá. Assim como fizeram com Eliseu, mentira dele, o velho Eliseu, o velho Elias morreu, ele sepultou ele em algum lugar no deserto, agora está dizendo que ele subiu. E até hoje você encontra essa irreverência de pessoas dizendo que Jesus foi um mentiroso, pessoas dizendo que Jesus não era Deus, que era apenas um homem. Irreverência. Pessoas dizendo que Jesus teve um caso com João. Irreverência. Desrespeito. Porque João se sentou e colocou a cabeça no peito de Jesus, e os homossexuais dizem que eles tiveram um caso. Irreverências. Desrespeito com a palavra de Deus. Outro dia o William Branham mentiu, ele não estava no Monte Pôr do Sol. Já vi até pessoas dizer que o William Branham aliciava criancinhas. Desrespeito, irreverência com o profeta de Deus. Você lê a mensagem desse homem, você vai ver a sinceridade que o homem tinha. Se estivesse interessado em dinheiro, não teria pregado forte como tem pregado. Ninguém, irmão, ninguém que está interessado em grandes grupos prega uma mensagem dessa. Quem tem coragem de pregar uma mensagem dessa, como nós pregamos, como William Branham pregou, é pessoas que não tem medo do povo ir embora. Que mensagem como você tem lido, não sei se vocês têm lido, mas eu tenho lido mensagem do William Branham falar tão forte, irmãos. Aquilo não é mensagem de um homem que quer encher a igreja, não. O que o William Branham ia ganhar mentindo? Mas eles são irreverentes. É uma irreverência terrível. E agora, com a terceira puxada, os irmãos chegaram em Belém, e o pastor desceu, se ajoelhou nos pés dele e disse: perdoa os meus pecados. Porque os irmãos pregaram que a noiva tem poder de perdoar pecado.
irreverência, zombaria, desrespeito, aí em cima da terra. Depois eles mesmo leem na mensagem o irmão Brando dizendo: tem mesmo. Jesus foi quem disse isso. A quem vocês perdoar, será perdoado. A quem vocês retiver, será retido. Mas mesmo assim zombam, mesmo assim criticam, mesmo assim são irreverentes. Ó irmãos, mas o irmão Brando diz: eu gosto disso. Qual a atração da montanha 27? Oh, assim que estou com a mente ocupada com esta mensagem, que é a terceira puxada, e é a isso que devo ser leal e reverente. Amém. Claro, foi a abertura da palavra, os ungidos dos últimos dias 262. Amém. Devemos ser reverente à abertura dos 7 trovões. Devemos ser reverente à mensagem que vai transformar nós em corpos glorificados. Como não ser reverente a uma coisa que vai nos trasladar para outro reino? Como zombar, como criticar, como ser reverente e irreverentes contra aquilo que é a única salvação da humanidade? Falta de conhecimento destrói as pessoas. Isso é ignorância espiritual. Falta de ler a mensagem, falta de ler a Bíblia. Para de pregar a terceira etapa, que a minha família volta. Eu não quero essa família, não. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero um ou dois aqui que seja reverente à terceira puxada. Só isso que eu quero. Aleluia. Se for irreverente, que vai embora, mas fique só os reverentes. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ó, o irmão Branham diz: e as pessoas, eu aposto que elas riram uma com as outras e disseram: ei, olha ali aquele bando de santos roladores fanáticos dizendo que aquele homem foi ao céu sem morrer. Cavalos desceram, nós não vimos nenhum. Irmão Brandim, certamente eles não viram, certamente não, eles não viram e não podem ver. Por quê? Os olhos foram cegados, e essas coisas é só para os pequeninos. Graças te dou ao Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Amém. Amém? Nós não vimos nenhum, irmão Brandi. Certamente eles não viram, certamente não, eles não viram. Nós não vimos nenhum cavalo, nós não ouvimos nenhuma carruagem em nenhum lugar. Tolice, o velho companheiro morreu e eles enterraram. E então eles estão tentando fazer bastante alvoroço sobre isso. Irmão Brandi diz: é exatamente como eles diriam hoje, a mesma coisa. O que tem gente aí pela internet dizendo que o irmão Brana pegou essa coluna de fogo e que pintou lá dentro os olhos de Jesus e tudo mais. Para querer fazer isso? Ia ganhar o que com isso? Morreu pobre, sem nada. Irreverência, porque não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu sempre pergunto: me mostre uma coisa melhor do que a mensagem. Você está dizendo que Brana é falso, tá certo, é falso, vamos dizer que é falso. Tá, eu saio dessa mensagem que Brana deixou, agora me diz para onde eu vou. Para a Assembleia, para pregar que Deus só quer o coração, para participar de teatro, gincana e piquenique. Não, prefiro ficar no mundo, prefiro sentar na mesa de bar e beber cerveja até morrer, de que ir para uma denominação podre, fria e formal. Portanto, eu quero ser leal e reverente com essa mensagem, porque é a única coisa que eu vejo que tem segurança, que tem vida eterna. Essa mensagem do profeta desta era. Ainda é mais. É na terceira etapa que eu vou encontrar corpo glorificado. Na terceira etapa. Lá onde os mistérios foram abertos. Não é lá em cura divina apenas. Não é
apenas em profecias. Eu creio nisso, pregamos isso, oramos pelos enfermos, porque cremos que a cura divina segue até a terceira etapa. Porém, uma coisa você tem que ter certeza: o que vai te dar corpo glorificado é essa terceira etapa, a qual temos que ser leal e reverente. Amém. Glória a Deus. É exatamente como eles fizeram hoje, a mesma coisa. Como eles disseram a respeito de Jesus, eles disseram: ora, eles vieram e roubaram o seu corpo no meio da noite. Eles até mesmo pagaram os soldados para testificar aquilo, porém ele ressuscitou dos mortos. Mesmo assim, a irreverência deles não impediu que Jesus ressuscitasse dos mortos. A irreverência dele não impediu que Jesus Cristo se sentasse à destra de Deus, dizendo: todo poder foi me dado de cima nos céus e na terra, e fui preparar lugar para que onde estiver estejais vós também. A irreverência deles não muda o fato de que milhares de pessoas têm sido salvas, curadas e libertas por esse Jesus Cristo que eles dizem que não ressuscitou dos mortos. A irreverência deles não muda o fato de que os 7 trovões verdadeiramente foram revelados pelo 7º anjo. A irreverência deles não muda o fato de que verdadeiramente o batismo é em nome de Jesus Cristo, e que Deus não quer só o coração, mas quer corpo, alma e espírito diante do seu altar. Essa irreverência deles não muda nada. Para o eleito não há embaraço. Vai em frente. Amém? Não temos tempo a perder. Nossos olhos estão fitos no fim do caminho. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. A irreverência deles contra a terceira puxada não muda o fato de que verdadeiramente a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Não muda não. Glória a Deus. Eita, aleluia. Eles até mesmo pagaram os soldados para testificar aquilo, porém ele ressuscitou dos mortos. E Elias foi tomado sim numa carruagem de fogo, com um cavalo de fogo. A reverência deles não muda. E quando este jovem profeta andou por ali, indo através da cidade, e ele tinha perdido o seu cabelo, quando um jovem, ele estava indo assim, que estas criancinhas correram atrás dele e disseram: ei, por que você não subiu com Elias? Criticando: sobe, calvo. Disseram: você, seu velho careca, está vendo? E eles estavam desrespeitando. Pastor da mensagem está desrespeitando a terceira puxada. E o que foi que Eliseu fez? Eliseu virou no poder do Espírito e amaldiçoou essas crianças. O que sucedeu? 2 ursas vieram da floresta e mataram 42 delas, correto? Desrespeito irreverente, diz o... Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar a Deus. Quem não entende é melhor calar a boca. O apóstolo diz, falando desse que viria nos últimos dias, diz: eles blasfemam do que não entendem. É melhor costurar a boca. É melhor passar um zip e dizer: eu não entendo do assunto, eu fico calado. Porque no julgamento final Deus não vai poder dizer nada contra você. Deus vai olhar para você: joga aqui o telão, bora ver o que ele falou contra a mensagem. Ele passou um zip na boca, o homem está mudo, não falou nada. Então não tem como jogar um homem desse no inferno. Ele não falou nada. Calado não diz nada. Quando não se entende, cala-se a boca. Esta é a verdade. Mas nós queremos ser reverente e leal a esta mensagem, que é a terceira puxada. Respeito. Amém? Amém. Respeito por esta mensagem. Glória a Deus. Vamos falar com Deus? Amém. Grandioso Pai Celestial, Deus de misericórdia, parece assim um trovão, meu Deus, mas é a tua palavra corrigindo dos céus, desce sobre a terra, corrige as pessoas e salva os que verdadeiramente se inclinam para ti, os que verdadeiramente respeitam a tua palavra.
Ó Senhor, no teu tempo havia pessoas que não conseguiram seguir-te, mas te respeitaram, como José de Arimateia, Nicodemos e muitos outros que respeitaram a mensagem daquela hora. E nesta hora Deus tem uma mensagem, não a mensagem de outro homem, mas a mensagem do profeta William Branham em sua terceira fase, espalhada sobre o quintuplo de Efésios, pastores, evangelistas, mestres e assim por diante, pregando esta mensagem ao redor do mundo. Meu Deus, ajuda que as pessoas possam ser reverentes e respeitadores, para que não venham ser encontrados em falta no dia do juízo. No nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, o teu povo aqui neste lugar, os irmãos que estão em Baião a nos ouvir nesta hora, que eles possam ser leal e reverente a esta mensagem. Abençoa todos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Quando nós vamos cear com o Senhor agora, é nossa oração. Amém. Amém.